Boa noite, pessoal. Como vai? Espero que estejam todos bem, se prevenindo contra o coronavírus. Infelizmente, a gente já tem alguns casos em nossa cidade e então a atenção sobre a contração desse vírus deve deve ser redobrada, justamente para que a gente possa evitar maiores danos à nossa saúde ou com quem a gente convive. Nesta Nesta noite, a gente vai começar o trabalho com a percepção e a motivação, dentro da nossa disciplina Comportamento nas Organizações. Vamos por uma breve definição sobre o que é percepção. O que o dicionário diz? A percepção é algo individual. Opa, então, não há possibilidade, em hipótese alguma, mesmo todos os empregados da mesma empresa, ter a mesma percepção de algum acontecimento. Alguma coisa vai ser parecida, na maioria das vezes, nós chamamos isso de pensamento coletivo, que vai ser próprio, mas como que cada um vai responder a uma realidade vai ser de maneira muito individual. Então, influi na forma como as pessoas se comportam na organização. É a base para o entendimento do comportamento humano. Então, meu RH, se você quer compreender e entender o que são as pessoas, você tem que saber ter percepção. Tanto a percepção sua, quanto a interpretação das percepções das pessoas ao seu entorno. Justamente porque no nosso trabalho de RH a gente precisa ter muita clareza o que é meu, o que é do outro e o que se espera, o que alguém espera de você, entre outras coisas. Então, necessariamente é a base do comportamento humano essa questão da percepção. Logo em seguida, nem sempre o que a gente apercebe ou o que a gente percebe realmente é verdadeiro. Nós temos 3 exemplos aqui ao lado que nos mostra exatamente essa configuração de ideia que a gente pode distorcida se a gente olhar logo de imediato e não fizer uma pausa e refletir sobre, porque a percepção às vezes pode nos levar a enganos. Nesse aspecto, temos 3 figuras, como vocês já devem ter visto e estudado. Nós temos aqui uma senhora que logo de início a gente percebe e também de um senhor. Mas realmente é isso? A gente vai perceber e olhando com maior cuidado que não, que aqui nós temos uma pessoa sentada segurando alguma coisa e aqui também nós temos uma outra pessoa tocando o violão. Então já não dá mais aquela configuração de velhice ou de idoso, porque na verdade as duas pessoas não são tão idosas assim, mas formam uma figura e logo em seguida nossa percepção leva a esse engano. E aí nós temos uma outra figura, que se olhar logo de relance parece uma figura muito feminina, mas a gente observando tem uma borboleta e o outro conjunto de flores. Tá vendo os vários estímulos que aqui vocês estiveram? O estímulo das flores, tudo cercado dentro de um contexto, nos deu a impressão de que nós estávamos vendo um rosto feminino. E aqui também, para fechar com essa parte de introdutória do nosso estudo, é 9 ou é 6? Para mostrar que sempre vai ter pessoas percebendo ou tendo percepções de realidades contrárias à nossa. Então, cabe a gente chegar em um consenso, um diálogo, com uma conversa, para já saber e chegar a uma conclusão menos danosa, podemos assim dizer. Vamos para um próximo. Agora nós vamos ouvir ou falar sobre alguns teóricos que falam sobre percepção. O primeiro dele é Hobbes. Hobbes vai nos dizer que
percepção é um processo pelo qual o indivíduo, a gente já sabe que é individual, né, as impressões, as percepções, e que recebe diante de um conjunto de estímulos. Mostrei lá para vocês o rosto da pessoa, que a gente logo imaginou no começo, era uma borboleta ao estímulo, borboleta, e um ramo de flores. Olha, são coisas muito dispostas, né? Muito diferentes, mas dentro de um contexto deu a ideia de a gente perceber um rosto feminino. Muitas vezes a gente acontece isso justamente quando a gente está caminhando e a gente olha para o céu e observa algumas nuvens. Logo a gente correlaciona com alguma coisa que a gente viu. Mas a nuvem é aquela coisa? Não, a nuvem não é, mas ela estimulou pelo seu formato a uma percepção e você teve a uma percepção de algum outro objeto que não teria nada a ver com a nuvem. Seguindo, ele vai falar o seguinte também. Pelo fato da gente ser estimulado por um conjunto de realidades, cabe a nós, na nossa percepção, selecionarmos, compararmos e interpretarmos. Eu não posso simplesmente olhar para a nuvem e ver um cachorro, a imagem de um cachorro ou de um urso e achar que aquilo é um urso. Então a gente sabe comparar. Fica na frente de um urso da nuvem e diante de um urso real. São coisas completamente diferentes, não é? Segundo Kep, a percepção também é um processo pelo qual o indivíduo se apercebe. Agora, no caso, não é só perceber as realidades, é o indivíduo mesmo se percebendo enquanto sujeito dessa ação de mundo que o rodeia. Então, é ele que está interpretando o mundo. Nessa questão de aperceber, não é só simplesmente o fato das coisas me aparecer. É também a minha predisposição do mundo que me rodeia. Então, se eu tenho certos contextos, certas vivências, o que me aparecer vai me estimular, mas não só as coisas, mas eu também carrego em mim compreensões ou conhecimentos anteriores que me faz aplicar esse conhecimento em uma outra realidade. Entenderam? Os diferentes órgãos sensoriais, ou seja, ouvido, olhos, mãos, ele nos ajuda a entender os estímulos. Esta sensação é uma resposta imediata dos órgãos sensoriais aos estímulos. A sensação que eu recebo em um determinado estímulo, ela é feita através dos sentidos, tá? Vamos lá. Vamos explicar um pouco mais sobre o que é sensação nesse próximo slide. A sensação, então... Vou colocar aqui um pouquinho mais para cima. Ok. A sensação é um fato fisiológico, ou seja, faz parte do próprio ser humano, não é intrínseco, não há possibilidade da gente retirar disso, porque a gente recebe um contato, pôs a mão em algo, você ou repele ou acha aquilo ali agradável, enfim. Então, sempre os nossos estímulos, as nossas sensações estão ligadas aos estímulos. A percepção constitui a tomada de consciência dessa reação. Então, eu pus a mão em algo, né, foi agradável. E aí eu fico ali, aí ele me remete a uma outra realidade, fico imaginando outras possibilidades, então faz com que eu fique tranquilo.
Agora, se de repente eu coloco, experimento uma comida muito abrasiva, ou seja, muito apimentada, e eu não tenho o hábito de fazer isso, o meu corpo pode provocar certas reações e a ponto de eu ficar, de pessoas terem crises de espirro, entre outras coisas, garantindo então a sua resistência diante do estímulo apresentado. Mais que um simples fenômeno sensorial, a percepção é uma conduta psicológica. Então, uma realidade psicológica, tá? Ah, não é frescura. Cada um de nós temos percepções diferentes de mundo. Às vezes, não é só mulher que pode ter, por exemplo, medo de barata. Homens também. Por quê? Porque de repente pode ter dentro de um contexto que ele passou e que viu esse inseto, ou passando próximo a ele em um momento não muito bacana, algum filme que ele não achou, que ele achou nojento, ou alguma coisa que lhe deu pavor, e que toda vez que ele vê barata ele fica com medo. É exatamente isso que nós estamos falando, que a percepção ela tem muito a ver com o contexto histórico que a gente já passou. E isso é uma referência que a gente chama de referência particular, que nós temos dentro da nossa própria experiência, no dia a dia, pessoal, tá? E social, inclusive. Porque eu posso ver. Deixa eu me ver. Tem tribos indígenas que colocam os jovens, homens, né, no caso, quando vão se tornar adultos dentro dessa tribo, ele tem que colocar a mão dentro de um vespeiro, né? E ali ser picado, enfim, e ter que agonizar, passar por todo aquele processo. Isso para nós, talvez nós aqui, achamos isso um pouco muito agressivo ou até mesmo horripilante. E não queremos mais ficamos imaginando a dor da situação. E com isso nós temos a percepção de algo que a gente não quer, de algo que a gente não deseja, tá bom? Esse estudo, então, o estudo que a gente vai focar aqui, ele tem a ver com a heteropercepção. Não estou falando de uma percepção coletiva. Nós vamos estar olhando para uma realidade, porque nós somos do RH, o RH ele tem que olhar para uma realidade heteropercepção, ou seja, ele tem que olhar para o indivíduo único, separado, não dentro de um coletivo. Os fatores que podem influenciar as nossas percepções. Aí tome cuidado, RH, porque isso daqui é de extrema importância e a gente pode cometer alguns erros se a gente não tiver clareza do que está acontecendo e qual o meu papel em cada uma dessas situações. Fatores na situação: o momento, o ambiente do trabalho, o ambiente social. Então, fulano está a crise, o aumento do gás, por exemplo, é um fator de ambiente social. O meu trabalho diário eu não consigo pagar, aí já é um ambiente de trabalho, e às vezes isso tudo dentro de um ambiente de empresa pode acarretar situações complicadas, principalmente para o indivíduo. E se eu não tiver esse cuidado, esse conhecimento sobre a realidade que ele vive, né, do mundo do trabalho, às vezes o salário que não está chegando, ou até mesmo o grupo que ele trabalha, ele não se vê muito presente, gera um tipo de atitudes ou de percepção que gera dificuldades. Fatores, vamos aqui para o alvo, depois eu observo justamente aquela parte ali. Fatores no alvo: novidades, movimentos, sons,
tamanho, cenário, proximidade. Então, tudo isso quando se trata de alvo, quando a gente quer atingir alguma coisa. Então, a gente pode. Tem gente que não gosta de novidade, tem gente que ama novidade, tem gente que não gosta de movimento, tem gente que prefere que tenha movimento, tem gente que dentro de um ambiente de trabalho prefere não escutar música, outros preferem escutar música. Então, tudo isso mexe e influencia a nossa percepção de mundo. E vamos para os fatores no observador. Enquanto observador e RH, nós temos que fazer o seguinte: olhar a atitude e a motivação, os interesses, as experiências e as expectativas, tá? Enquanto observador, ou seja, fatores no observador, a gente fica de longe observando as atitudes, a motivação, os interesses, as experiências, as expectativas. A gente também é ouvido, né? E com isso a gente quer ouvir também dos nossos funcionários, daqueles aos quais a gente é responsável, e por assim dizer, temos que ter clareza e ao mesmo tempo ponderar todas essas questões, porque tudo isso envolve muito no ambiente de trabalho, tá bom? Aqui nós vamos falar sobre as teorias da atribuição, por exemplo, procura explicar como julgamos de maneira diferente as pessoas diante do sentido que atribuímos a um dado comportamento. A teoria sugere que quando observamos o comportamento de alguém, tentamos identificar, tá? Identificar o que motiva o interno e o externo. Então, enquanto observador, né, eu tenho que saber o que ocasionou isso. Antes de eu julgar ou pré-julgar o fulano que chegou em tal situação no trabalho, eu preciso entender como que isso se deu, como que isso aconteceu. Ainda, segundo o mesmo autor, né, Hobbes, que nós estamos falando ainda, as causas internas estariam sob o controle do indivíduo, enquanto as causas externas, a interna está de um controle do indivíduo. A externa está sobre ele não está, essas causas estão externas, estariam relacionadas a uma situação externa que ocasionou o comportamento. E aí eu trouxe até um exemplo para facilitar. Se um colaborador chega atrasado, posso atribuir o atraso sobre dois aspectos, interno ou externo. Para isso eu preciso entender. Bom, ele chegou atrasado porque ele acordou tarde, isso é interno, porque aí é o sono, depois foi tomar banho, toda aquela tranquilidade é uma questão interna. Mas ele chegou atrasado por conta do trânsito. Então, quando ele passa pelo percurso, né, do seu trabalho, na sua rotina de trabalho, aconteceu um acidente. Ou um grande número de pessoas estão engarrafadas, né, naquele determinado ponto. E aí ele não consegue chegar no trabalho com tranquilidade. Aí passa a ser entendido como externo. Aqui entram 3 fatores que irão interferir na atribuição. Vamos entender, porque a atribuição desses valores, dessas situações, são essas, tá? Diferenciação. Se refere ao comportamentos diferentes em situações diferentes. Se existe um comportamento que é habitual, chegar atrasado, a atribuição será a causa interna. Então, todos os dias ele chega atrasado. Ele pode alegar,
Mas eu chego atrasado porque a rota para eu chegar até o meu trabalho é complicada. Tudo bem. Por que que você não pode acordar mais cedo? Entendeu? Então eu preciso fazer essa diferenciação. Ah, por quê? A atribuição será uma causa interna, caso contrário, se não é um comportamento habitual. Então, todo dia ele chega atrasado por conta do trânsito. Aí então, acorde mais cedo, façam outra rota, porque cada vez mais que tiver sendo habitual, né, acontecendo todos os dias, você assume a responsabilidade. E aí já não são os fatores externos que lhe garante esse atraso, mas sim você mesmo. Consenso. Consenso tem a ver com quando um grupo de pessoas, né, que faz quase o mesmo percurso que ele, chega também atrasado. Aí exige um entendimento consensual de observar quando essas pessoas, não só é aquele funcionário que chega atrasado, mas grande número de pessoas que trabalham na empresa, que moram próximo a esse sujeito, que fazem semelhante percurso de trabalho, então aí é um consenso. Coerência. O observador sempre busca uma coerência nas ações das pessoas. Se o funcionário chega sempre atrasado, a atribuição será a uma causa interna. Se é sempre, não há possibilidade de ser fatores externos, e sempre fator interno. Quanto mais coerente o comportamento, né? Ou seja, quanto mais eu chego atrasado, mais a atribuição terá de ser interna. Aí eu tenho um meme: as portas do Enem se fecham, mas as portas da percepção nossa, daquele sujeito que chega sempre atrasado. Então, um sujeito que tem uma vida rotineira de atrasos ou históricos de atraso, vai ser facilmente identificado como causas internas e não causas externas. Ah, professor, mas o que tem a ver isso? Tem a ver muito, porque afinal de contas você está sendo observado a todo momento. Os seus comportamentos geram atitudes que são aceitas ou não aceitas por um grupo. Só isso. Vamos para os fatores. Distorções da percepção. É o fenômeno pelo qual transformamos a realidade para que ela se adapte à nossa cultura, crença, aos valores e até mesmo às impressões e intenções momentâneas. Então é quando eu utilizo alguma realidade de algum acontecimento completamente diferente que eu passei na minha vida e tento adaptar isso à realidade atual que eu esteja vivendo. Ó, fica quieto aqui, mas vamos lá. Aquela velha sensação de você ter namorado uma pessoa e depois você entra num relacionamento e como foi a outra pessoa que terminou contigo, você tende a fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Entenderam? Que as mulheres não nos ouçam nesse momento. Eu não quero nem ver quando eu ver essa parte lá no grupo. Percepção seletiva. As pessoas selecionam o que veem ou ouvem e falam a partir de seus antecedentes, atitudes, experiências e interesses. Tá vendo? Eu faço tudo de acordo com o modo que eu já aprendi, que eu já tenho como experiência. Isso é seletivo. Eu escuto o que eu quero, eu faço o que acredito ser melhor para mim. Efeito de halo. Impressão da pessoa a partir de uma só característica. Nossa, aquela pessoa é gorda, deve ser falsa. Nossa, aquela pessoa é muito magra,
deve ser cínica. Então a gente olha para uma característica do sujeito e acaba fazendo com que todo ser dele passe a ser aquilo ali, não podendo ser de outra forma. Aquele exemplo que eu estava falando também de quando eu terminei um relacionamento, encontrei uma pessoa até parecida, com cabelo, enfim, todos os jeitos, os trejeitos, isso chama-se projeção, que é essa parte aí, ó, de projetar em alguém ou características de outras realidades a uma outra situação ou pessoa. Estereótipo. Estereótipo, eu acredito que a maioria de vocês já tem, né, que já tem conhecimento, que é o juízo formado a partir do segundo, a percepção do grupo ao qual pertence. Então, São Paulino, Sucumbambis, palmeirense, não tem mundial, isso é um fato, não é estereótipo. Mas vamos lá, corintiano, ladrão, então são estereótipos. Isso que é estereótipo, tá bom? Para ficar mais claro para vocês. Efeito de contrastes. A avaliação da pessoa a partir de comparação. Então, eu comparo um sujeito, faço a avaliação do sujeito assim, ó. Nossa, um pai chamando a atenção de um filho. Você deveria ser como sua irmã. Olha o efeito contraste. Né? O sujeito ele deixa de ser um outro para se tornar igual a uma outra pessoa que não está dentro do contexto, e essa avaliação que o pai faz quando ele fica comparando, contrastando os pontos positivos de um filho ao detrimento de pontos negativos do outro, e falando que esse outro que não tem os pontos positivos seja e atue igual ao que tem pontos positivos. Entenderam? Qualquer dúvida, lá no grupo a gente fala. Então, tudo isso são formas de distorcer a percepção. Fatores que contribuem para as distorções. Aí, geralmente, pessoal, são momentos, são situações. Quando muito, né, se a percepção, ou na verdade, as distorções das percepções forem muito contínuas, é melhor procurar um psiquiatra, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando o sujeito ele distorce a percepção constantemente, ele está tendo problemas psíquicos, né? Problemas psicológicos. E com isso, é uma doença e tem que ser tratado. Eu estou rindo, brincando, mas é sério, tá? Por quê? Porque fatores que contribuem para distorções, eles são momentâneos, tá? Ele depende de alguma situação extrema, geralmente. Por exemplo, entrevista de emprego, avaliação de desempenho, tomada de decisão, definição de estratégia, lealdade do empregado, esforço do empregado. Então, são situações que podem me fazer eu tomar certas atitudes ou ter certas percepções momentaneamente, porque não deve ser para sempre. A tomada de decisão, uma vez tomada, acabou e tem que terminar. Pode começar um outro processo, né, de expectativa, entre outra coisa, do resultado. Avaliação do desempenho. A avaliação do desempenho é ali no momento. Está aqui a sua avaliação, tal, tal, tal. Pronto. E a partir disso, eu preciso correr atrás de resolver essa situação. E assim por diante. Tá bom? Medidas para minimizar as distorções da percepção. Primeiro, aumentar a frequência de observação. Ser uma pessoa mais de observação do que uma pessoa de ação ou de falar. Às vezes é necessário a gente saber escutar, principalmente RH, tá? Estar consciente das distorções
perceptivas, ou seja, saber que o sujeito que está ali na sua frente, às vezes a agressividade que ele demonstra é por conta de uma situação que anterior a esse contato com você. Ter consciência de que as relações interpessoais são influenciadas pela maneira como as pessoas percebem e interpretam as suas percepções, porque você pode tomar uma decisão, né, e necessariamente você tomou a partir de um ponto e as pessoas começaram a interpretar de outra maneira. Ou porque você foi atrevido, ou porque você achou que era dono, ou porque você foi omisso. Enfim, as pessoas vão sempre interpretar, assim como eu interpreto as ações e as percepções de outras pessoas e fico avaliando essas situações, eu também sou avaliado por outras pessoas. Coletar percepções de outras pessoas, buscando o aumento de informações e confirmando ou não sua percepção. Por quê? Porque eu posso, você fez isso, você tomou essa decisão, entendo, mas deveria ser de outra maneira, assim, assim, assado. Ou você está correto nesta sua ação, porque afinal de contas aconteceu isso, isso e isso. Então, coletar. Quanto mais informações eu tiver, mais claro para a decisão, para a tomada de decisão, ou elucidar a situação, é melhor. Será melhor. Estar consciente da administração da impressão de si mesmo e dos outros é saber quem você é e por que você agiu de tal maneira, de tal forma. Quanto melhor a compreensão de si, maior a possibilidade de compreensão dos outros. Então, quanto mais eu me entendo, quanto mais eu me apercebo, quanto mais eu valorizo e entendo as percepções que tenho de mundo, mais eu compreendo o outro. Hashtag consciência. Essa parte aqui, só para a gente fechar praticamente esse momento da percepção, a partir dos estudos sobre a percepção, analise os dois pensamentos abaixo. Não vemos as coisas como elas são, as vemos como nós somos. É o primeiro pensamento. Segundo, você tem o seu caminho, eu tenho o meu caminho. Quanto ao caminho exato, o caminho correto e o único caminho, isso não existe. Nietzsche. Tudo isso a gente vai debater no grupo, tá bom?